Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, o dia segundona que o Senhor preparou, que o Senhor projetou, que o Senhor planejou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Por isso, que você tenha uma segunda-feira, uma semana maravilhosa, cheia de vida, cheia de possibilidades, porque com certeza, se o Senhor preparou essa segunda-feira para você, é porque existe um plano, existe um projeto, e que você viva a flor da tua pele, nós vivamos a flor das nossas peles, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor. Desculpe. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez lendo um pedaço da palavra do Senhor, conversando a respeito, meditando a respeito, cada dia uma porção, um pequeno trecho, pensando a respeito. Estamos no livro de Mateus e já no capítulo 24. Capítulo 24 começa já o último sermão dos chamados 5 sermões, 5 grandes sermões de Jesus do livro de Mateus. E esse último sermão fala exatamente sobre os últimos acontecimentos, né? E até eu coloco uma pergunta, acho que foi ontem que eu escrevi, eu coloco uma pergunta assim no YouTube, no Instagram, né? E eu coloco uma pergunta assim: por que Jesus fala dos últimos acontecimentos ou do final do mundo, né? Ora, Jesus responde, é simples a pergunta, né? Jesus responde porque os discípulos perguntaram para ele. Os discípulos perguntaram para ele e ele respondeu. Está lá no livro de Lucas, no livro de Marcos e também no livro de Mateus. Claro que a gente está vendo o livro de Mateus, mas ele pergunta a respeito: quem são esses discípulos? Né? Então vamos conversar a respeito e vamos dar continuidade, em nome de Jesus, à palavra do Senhor. Uma grande bênção quando nós nos propomos a viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E quando se fala em últimos acontecimentos ou as últimas situações antes do final do mundo, por que isso? Porque eu sempre falo que o Senhor divide, né, de uma maneira didática, mas ele divide em ciclos, né? E esses ciclos, cada fechamento de ciclo, tem aquilo que eu poderia chamar de juízo final. Por quê? Porque foi assim no tempo de Noé, por exemplo. Antes disso, no tempo de Adão e Eva, quando eles foram colocados para fora do paraíso, para fora do jardim do Éden. Ali era um ciclo que estava terminando. Aliás, é, para mim, o principal ciclo. Por quê? Porque tudo aconteceu nesse primeiro ciclo, né? Todo mundo foi criado, todo o universo foi criado. Adão e Eva foram mordomos da criação, colocando nome nos animais, fazendo tudo aquilo que a gente conhece, né? Porque jardim, para nós, significa uma coisa mais, vamos dizer assim, uma plástica diferente do que significa jardim para a linguagem hebraica. Porque jardim para eles lá significa um pomar, né? Para nós não, jardim significa mais flores, plantas de pequeno ou médio porte, né? Um jardim. Para eles, pomar tem uma outra conotação, que é jardim também, mas na cabeça deles, jardim é pomar. Para nós, o que é pomar, para eles é jardim. Então, a figura de um pomar é muito mais abrangente. Tem árvores de médio e de grande porte, tem árvores frutíferas, também tem flores, também tem hortaliças, tem leguminosas, enfim, é um pomar, né? É muito mais abrangente. Então, para mim, o primeiro ciclo é o principal e é o maior. Por quê? Porque não tinha tempo. A figura do tempo, da temporalidade, não existia, porque não havia morte, porque não havia validade,
Então tudo isso que foi feito, realizado, projetado, planificado pelo Senhor, foi feito nesse primeiro ciclo. No segundo ciclo, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso ou do jardim do Éden, o que acontece? Esse primeiro ciclo se encerra e um novo ciclo começa. Qual é o novo ciclo? Agora é o ciclo da validade. E com o ciclo da validade, toda a criação ela fica alterada. Creio, agora sou eu que estou falando, hein? Não é nem um livro teológico, pelo menos os que eu conheço. Eu que estou falando. Creio eu que planetas, né, foram alterados na sua origem, porque creio eu que os planetas eram locais habitáveis dentro de um mundo perfeito, né? Eu não creio, a gente conhece Deus, né? Então naquilo que eu conheço de Deus, não está escrito isso na Bíblia, agora quem está falando sou eu. Eu sempre falo assim, para ninguém criar uma doutrina ou criar uma coisa, eu falar, ele falou tal coisa. Onde está escrito? Não, não está escrito. Já estou te avisando que não está escrito. Mas creio eu que conhecendo Deus do jeito que eu conheço, da minha relação pessoal com Ele, eu não creio que haveria planetas e planetas e planetas e planetas, todos desabitados, escuros, né? Feios, cheios de crateras, ressequidos. Creio eu que essa configuração que nós vivemos hoje de universo, na origem, na planta original, não era assim. Então, houve todo um fechamento de ciclo e o início do novo ciclo. Esse ciclo se encerra quando? Quando da pecabilidade, da maldição, da concupiscência humana está a tal nível que o Senhor fala assim, a Trindade diz, me arrependi de ter formado o gênero humano, vou destruir a humanidade. Mas aí a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E porque Noé andava com Deus, o Senhor se arrependeu daquilo que havia dito. E em Noé começa o novo ciclo. Você me entendeu? Então, cada momento são ciclos. Não há uma destruição no sentido de acabar com tudo. Mas há sim uma alteração. Há sim um ecossistema todo alterado. E aí, depois disso, vem o período dos patriarcas, né, que é a família de Abraão, Isaac, Jacó, até José, quando acontece o Egito, e aí, depois do Egito, né, se fecha um ciclo que vem as pragas, as 9 pragas, junto com a 10ª praga, que aí fecha um ciclo, mas se inicia um novo ciclo. Aí você vai falar, mas não é juízo final. Não é para mim e para você, mas para os egípcios foi juízo final, né? Não é para mim e para você, mas naquele momento, naquele lugar, naquela região, todo o Império Egípcio, que era praticamente todo mundo conhecido da época, foi um juízo final. Não foi para mim e para você, mas foi para eles lá. E assim você percebe cada ciclo, né? E aí da entrada de Josué na Terra Prometida, o início do novo ciclo. Aí depois tem os Juízes, 330 anos depois, né? Até 330 anos depois, desde Josué até o início da monarquia em Saul, são mais ou menos 330 anos. Depois você tem os 40 anos, né, de Samuel, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, são 160 anos, 3 vezes 4, 16, é isso mesmo. São 160 anos, né, até Salomão. A partir de Salomão, com a divisão das tribos, é um outro ciclo. E tudo isso, o planeta Terra, a humanidade, a cultura, ela vai sendo alterada, ela vai sendo acomodada nesses ciclos,
porque na verdade os ciclos, eles estão baseados, principalmente baseados, para nós que cremos na palavra de Deus, eles estão baseados exatamente na relação do homem com Deus. Na relação do homem com Deus, esses ciclos são começados e terminados, conforme aquilo que está acontecendo na relação do homem com Deus. E assim vai, durante toda a humanidade. Quando chega Jesus Cristo começa um novo ciclo. Jesus Cristo começa um novo ciclo chamado a Nova Aliança. E esse novo ciclo chamado a Nova Aliança, não que ela deprecia a antiga aliança, mas ela se sobrepõe à primeira. A primeira aliança e a figura, né, simbólica dessa primeira aliança é exatamente o templo. O templo é a figura da primeira aliança. Quando o templo é destruído, aí começa, de fato, de maneira assim prática, esse movimento, a manifestação da segunda aliança, baseada agora na graça e no ministério do Espírito Santo. É um novo ciclo. Então a destruição do templo é uma aliança, desculpe agora, didaticamente falando, uma aliança que caducou, que perdeu a validade, uma aliança que já não mais estava fazendo aquilo para o qual ela foi estabelecida. Então essa aliança, onde o templo é o símbolo, estava completamente depreciada, deteriorada, como um câncer. E a humanidade vai de deterioração em deterioração, e desgaste em desgaste, até esse momento do templo, quando Jesus fala. Por quê? E eu vou ler, vamos ler. Vamos ler, senão eu vou ficar sem ler e a gente vai passando o tempo e daqui a pouco eu termino e não leio nada. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, do versículo 1 em diante, falando exatamente dessa aliança, do término desse tempo. Lembre-se que não é Deus que provoca essas alianças. Lembre-se. O nosso Deus é um ser que não muda, não tem sombra de variação. A Bíblia diz que ele não é homem nem filho do homem, para se arrepender ou voltar atrás. Isso acontece por causa do homem, em função do homem, da limitação humana, não de Deus. É por isso que eu falo para você que não deveria ter judeu e cristão, né? Não deveria, entre aspas, não deveria ter uma outra aliança, deveria permanecer aquela. Então essas alianças, esses ciclos, eles são provocados pelo próprio homem. E do outro lado, é Deus consertando, é Deus trazendo ao centro das atenções a sua vontade. Então a sua vontade, vez por outra, ela precisa pontuar, estabelecer essas alianças. É por isso que eu falei para você que quando às vezes a gente vê alguém pregando, e eu fico meio preocupado com o jeito das pessoas falarem, porque elas provocam no ouvinte, né? No ouvinte, não elas, mas elas provocam no ouvinte o quê? Elas provocam no ouvinte uma frustração. Por exemplo, olha, Josué orou e o sol parou. Josué orou e o sol e a lua, né, ficaram paralisados por quase um dia, como diz a Bíblia. Você vai orar e você vai fazer e acontecer, porque os apóstolos passavam e a sombra curava. Então existe realmente a manifestação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que são maravilhosos, são pontuados na humanidade até os dias de hoje, né? Para cada um o seu talento, o seu dom, amém, glória a Deus. Isso é uma coisa. Agora existe o movimento da Trindade. E o movimento da Trindade, ele vinha exatamente para selar um ciclo e para inaugurar um outro ciclo. Tá? Então aconteceu isso lá agora sim, no tempo de Josué, aconteceu isso no tempo de Elias, aconteceu isso no tempo de Noé,
Aconteceu isso no tempo de Adão e Eva. Aconteceu isso no tempo de Moisés e Josué. Aconteceu isso depois no tempo de Davi. Aconteceu isso depois no tempo de Neemias e Esdras. Você vê que a Trindade participa, eu diria, de maneira a interferir, a intervir naquele momento, para selar, para marcar, para assinar aquele momento, que é o que acontece no tempo de Jesus e dos apóstolos, onde o movimento da Trindade se manifesta. Então, quando a gente fala dos históricos, quando dizem, olha, tem algumas coisas que é só para que foi para aquele tempo, não é para hoje. Eles têm uma parcela de razão? Tem. Não está totalmente errado. Por quê? Porque nem sempre a Trindade está agindo de maneira, vamos dizer, vigorosa, né? Para selar um ciclo e inaugurar um outro ciclo. Nem sempre. Então, realmente, naquele momento, a Trindade se manifestou, onde a sombra de um homem curava, onde várias situações aconteciam de maneira muito exacerbada, né? De uma maneira muito consistente. Milhares e milhares e milhares de pessoas eram alcançadas. Glória a Deus. E esse tempo, claro, fecha um inaugurar, um instaurar de uma nova etapa e depois continua. E agora, do outro lado, quando você vai mais para a linha neopentecostal, pentecostal, falando, olha, mas é para hoje também, os ministérios, as ministrações, a cura, o derramar, os sinais, prodígios e maravilhas, eles têm razão? Também têm. Por que eles também têm razão? Porque realmente os dons são para se manifestarem. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que é para que nós possamos enxergar a perfeita varonilidade, né? O tamanho de Jesus Cristo, através desses dons, que são dons do Espírito Santo, são dons dos ministérios de Jesus, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, com certeza. Mas não de maneira superlativa, vamos dizer assim, àquilo que aconteceu quando a Trindade se manifestou de uma maneira incisiva, de uma maneira vigorosa. Então, existe sim hoje talentos e dons que são manifestos no corpo. Eu, por exemplo, aqui com vocês, lendo a Bíblia, ensinando, pregando, ministrando, lendo a palavra. Então, existe, com certeza. Mas isso significa que tanto um dentro de uma lógica como o outro dentro de uma outra lógica estão certos. Se a gente trabalhar o bom senso, o equilíbrio, ninguém está errado, né? Mas também ninguém está totalmente certo. Existe sim um equilíbrio, uma linha de raciocínio que pondera, que eu prefiro andar sobre essa linha de raciocínio. Por quê? Porque eu não fico fechando a porta para ninguém, mas ao mesmo tempo, buscando no Senhor entendimento, buscando no Senhor bom senso, coerência, para que, havendo algum tipo de, vamos chamar assim, de exagero, eu entender de uma maneira muito equilibrada, racional, de que existe sim uma linha de raciocínio e ela precisa ser preservada. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, consumação já expliquei para você, né? Tetelestai, quer dizer, está tudo projetado, planificado, foi cumprido e agora está consumado, ou seja, está sendo fechado o outro ciclo. Na cultura hebraica, ciclos
são fáceis de entender. E a destruição não é como alguns dizem, como, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial. Essa coisa de Terceira Guerra Mundial, para destruir tudo, não é bíblica. Ainda que possa ser uma maneira da pessoa entender como o mundo vai ser destruído, mas não é bíblico. A Bíblia não fala da Terceira Guerra Mundial. De uma maneira, todos os povos guerrearem entre si e tal, de uma maneira oficial. Não existe isso. O que existe, sim, são rumores de guerra, e o que existe, sim, são notícias do que está acontecendo pelo mundo. E isso já acontece há 2000 anos. A palavra do Senhor diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muito em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus está falando aqui de que os conflitos existirão. Então qual é a lógica, qual é a figura? Vamos pensar na figura. Né? Algumas das irmãs que estão aqui já tiveram seus filhos, ou estão para terem seus filhos, né? Algumas já tiveram há pouco tempo. Né? Então, o Senhor compara, a figura de linguagem aqui é no parto. Então, o parto, a gestação, o germinar de uma nova vida tem fases. E essas fases desembocam no nascimento da criança. Mas são fases que levam ao momento de alegria lá no final. Mas essas fases em si, se eu for falar da fase em si, nem sempre, né, são fases muito fáceis de passar no dia a dia. Por exemplo, os primeiros 2 ou 3 meses, que dá uma ânsia, uma mudança no organismo, né, na digestão, no cheiro, no odor e tal, é uma fase. A outra fase, que é mais do quando o bebê está mais chutando, está ficando maior, uma fase de um cansaço maior, de uma fadiga maior, também é uma fase. E depois tem as dores de parto. O que Jesus está agora falando são sobre essas dores de parto. E isso já está acontecendo há 2000 anos, não é de hoje. Por quê? Lembra do ciclo? Quando iniciou esse ciclo? Na destruição do templo. Aqui iniciou o ciclo. Eu falei para você ontem, né? Um general, nesse momento ele é general. Mais tarde ele sobe à condição de César, de imperador. Mas nesse momento ele é apenas o general, né? O príncipe regente, porque ele seria o próximo a ser rei. Ele é filho do César da época. E Tito Vespasiano é quem invade Jerusalém. E ele invade Jerusalém e ele destrói o templo de Jerusalém a tal nível que naquele momento, veja que naquela época, 70 anos depois de Cristo, ou seja, 35, 40 anos depois da morte de Jesus, e então o mundo, a população mundial é muito pequena ainda. Sabe quantos morreram? Estima-se que morreu mais de 1 milhão de pessoas, de judeus. Morreram mais de 1 milhão de judeus naquela região, naquela época. Então, Vespasiano varreu Jerusalém, Israel, e destruiu todo o templo. A partir desse momento, começa o ciclo, que é o ciclo que nós vivemos até os dias de hoje. Então, quando às vezes a gente fica preocupado com a data, né? Será que está acontecendo? Será que vai acontecer? Quando você vai para a população mundial, na época de 1910, 1909, mais ou menos, eu já falei isso para você, a visão que se tinha da época era que Jesus estava voltando. Por quê? Porque, eu vou te passar um número assim, mais ou menos. Mais de 70% da população mundial conhecia o Evangelho na época. Por quê?
Porque o evangelho vinha sendo pregado de uma maneira tão incisiva, tão vigorosa, que o povo estava aprendendo de Deus, de Jesus, de uma maneira muito consistente. Né? Final do século XIX, começo do século XX, principalmente no século XIX. Os grandes missionários, os grandes pregadores, né? Spurgeon, por exemplo, é da época, né, do século XIX, e tantos outros, os grandes missionários, de grandes hoje, né? Naquela época não, mas hoje, grandes ministérios e grandes igrejas, né? A igreja presbiteriana aportando aqui no Brasil, depois a igreja batista, a igreja metodista e tantas outras. Então você tem todo um movimento espiritual muito forte e muito consistente. Aqui, por exemplo, no século XVIII, as igrejas chegaram com as suas escolas, com a sua formação, né? Chamada formação secular na época. Então você tem todo um movimento maravilhoso. Mas de repente vem a Primeira Guerra Mundial. Varre as nações, principalmente as nações na época consideradas de primeiro mundo. Varre. É uma guerra astronômica muito grande para as proporções da época. Muita gente morre, muita gente, famílias inteiras são mortas pela guerra. E essa guerra, essa chamada Primeira Grande Guerra, é o primeiro grande conflito de proporções continentais. Então foi muito grande. Para aquele povo, para aqueles cristãos naquela época, Jesus estava voltando. Aí alguns ponderaram, espera um pouquinho, mas o evangelho não chegou para todo mundo ainda. E ficou muitos livros, a maioria das faculdades teológicas tem toda a sua base teológica dessa época. Que foi uma época de muita indagação, de muita pergunta. Não bastasse a Segunda Guerra, atrelada à Segunda Guerra e em alguns lugares de conflito, atrelados à Primeira Guerra. Atrelados à Primeira Guerra, veio imediatamente depois a gripe espanhola, que foi uma pandemia da época. E essa pandemia acabou de destruir com qualquer evidência da volta do Senhor Jesus. No momento não, no momento era o contrário. Eles estavam pensando, Jesus está voltando. É pestilência, é guerra, rumores de guerra, muita gente passando fome, muita gente morrendo, agora Jesus está voltando. E na verdade ele não voltou. É claro que não, porque nós estamos aqui agora. Mas ele não voltou. Então houve uma frustração muito grande. Exatamente o mesmo sentimento de frustração que aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente a mesma coisa. Porque o povo de Deus ficou perdido, achava que Jesus voltaria a qualquer momento, dado a guerra, dado a destruição de Jerusalém e principalmente dado a destruição do templo. Porque qual era a questão? Vamos voltar um pouquinho. Quando Jesus fala que aquele templo seria destruído, os discípulos ficaram em polvorosa. Principalmente, diz lá no livro de Marcos, principalmente João, o seu irmão Tiago, Pedro e o seu irmão André. São os 4 que perguntam quais os sinais do fim dos tempos. É por isso que Jesus fala a respeito. Mas Jesus, como mestre, eles fazem uma perguntinha, né? Uma perguntinha de duas frases, e Jesus fala abundantemente a respeito de maneira muito profunda. Então, é bom a gente entender o sentimento. Então, o que os discípulos estavam pensando? Como? Se o templo é a marca de uma aliança, da manifestação de Deus com o homem, de homem para com Deus, como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai permitir que essa igreja, esse templo maravilhoso, né, de
Todo o templo era cercado, eu falei para você ontem, de pedras de mármore, lustradas, brilhantes, brancas, por fora. Era uma construção magnífica. Alguns dizem, estudiosos, que era a construção mais bonita da face da terra na época. Por dentro eram paredes revestidas de placas de ouro. Era de tudo do melhor. Aos olhos deles, e nós entendemos isso hoje, aos olhos deles, como que Deus iria destruir uma coisa feita para ele? Mas não tinha sido feito para ele. Era para, né, a satisfação de alguns. Herodes, que era um grande político e era um grande arquiteto, era um grande engenheiro de construção. Todos na região exaltavam Herodes, porque não obstante a sua corrupção, ele era um grande construtor. E uma boa parte das construções de Herodes existem até os dias de hoje. Para você ter uma ideia como o cara era. O cara era bom nisso. Então, quando você tem a manifestação desse templo, os discípulos ficam assim, ressabiados com Jesus. Como que Deus poderia fazer isso? Só que Jesus não dá nem importância. Por que Jesus não dá importância para aquela construção? Porque a relação de Deus com o homem não depende de uma construção. Lembra lá do mundo perfeito, lá do começo? Tinha templo? Lógico que não. Porque era o homem com Deus. Para que o templo? E é exatamente o que acontece hoje. Por quê? Porque o templo é a marca de uma aliança falida. Não de Deus, volto a repetir, do homem para com Deus. É uma marca de uma aliança falida, caduca, que não tem mais razão de ser. Então, quando Jesus fala disso, ele causa uma preocupação nos discípulos muito grande. Porque o templo era aquilo que Jeremias fala lá em Jeremias capítulo 7, que nós lemos ontem. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E profeticamente falando, ele está falando 3 vezes templo, né? Que é exatamente a manifestação da Trindade que não estava no templo, que não dependia do templo, que não tinha qualquer coisa a ver com aquele templo, com aquela construção. Então presta atenção. A nossa relação com Deus não depende, não está atrelada a uma alvenaria, a um tijolo, a um telhado, não obstante haverem pessoas bem intencionadas e cultos maravilhosos, com pregadores eloquentes, mas que nem sempre são eficazes na relação de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Por quê? Porque o homem está muito distante disso. Muito distante. Se um homem chamado Noé, agora vamos às alianças, vamos voltar aos ciclos. Se um homem chamado Noé, porque andava com Deus, o Senhor se arrependeu de destruir a humanidade. Se o outro homem que andava com Deus, Abraão, né, vamos dizer assim, olhando para Sodoma e Gomorra, que eram as grandes potências da época, e perguntou, intercedendo por aquela região, Senhor, se tiverem 10 pessoas, você vai destruir toda essa população inteira. Naquela época era a região mais populosa do mundo conhecido. O Senhor vai destruir tudo. Ele falou, se houverem 10, eu não vou destruir. Se houverem 10 justos. Então, o templo estava perdendo a razão de ser. E alguns até hoje, ainda de maneira saudosista,
ou com boa intenção no coração, ou até mesmo com sentimentos ou pensamentos escusos. O gênero humano é assim, nós somos assim, né? Ainda tentam recuperar esse sentimento, né? Então tem o grande templo, tem o templo majestoso, e tem grandes construções maravilhosas, muito bonitas, de se fotografar, de conhecer. São monumentos maravilhosos, arquitetonicamente falando, até perfeitos. Mas não tem consistência na relação com Deus. A relação com Deus não altera por causa do ambiente, porque a relação com Deus depende da minha vida com Ele, da minha relação pessoal com Ele. Então, e eu estou insistindo nisso porque isso depende de toda a nossa fé, nossa maturidade, depende disso. A plástica é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso, emocionalmente falando, mas espiritualmente falando, nem sempre. E eu poderia dizer, desculpe, mas aí sou eu que estou falando, tá? Na maioria das vezes, não é eficaz na relação do homem com Deus. Porque a relação do homem com Deus é muito maior do que o chão, do que a construção, a alvenaria, a coluna, o telhado, o ar-condicionado, o departamento, isso e aquilo. São importantes como acessórios. São importantes como, vamos dizer assim, algo que alguns de nós precisamos ter, né? Você tem gente hoje em dia que não vai mais em venda de rua, né? Em comércio de rua. Tem gente hoje mais que nunca mais foi na feira. Agora, o comércio de rua e a feira não é pior ou melhor do que o shopping. Pelo contrário, às vezes o comércio de rua e a feira são muito mais, humanamente falando, são muito mais atrativos no relacionamento humano do que o próprio shopping. Agora, tem gente que só gosta de shopping? Tem gente. E a maioria dos grandes ministérios percebem nisso, né? Uma questão de que as pessoas que estão acostumadas em shoppings não vão entrar numa cabana, não vão entrar numa choupana para servir ao Senhor, né? Às vezes com calor, com púlpito, sei lá, nem púlpito tem, às vezes é de madeira, uma estante normal, talvez não, tá bom. Mas eu não posso me utilizar disso para poder explicar a relação com Deus, se é melhor ou pior. Então o que Jesus está falando é exatamente isso. Pessoal, presta atenção. Vamos ser coerentes. É aquilo que ele fala para a mulher samaritana. Vamos ser coerentes. Eu entendo assim, tá? Jesus não falou vamos ser coerentes, eu que estou falando. Vamos ser coerentes. Esse tempo acabou com a razão de ser, como foi no tempo de Jeremias. Aí quando a gente lê Jeremias, capítulo 7, ele nos remete a Siló, lá no tempo de Josué, quando Josué fez a cidade de Siló para adorar ao Senhor. Então nós temos hoje Siló, temos o templo no tempo de Jeremias e temos o templo no tempo de Jesus, que eram práticas religiosas maravilhosas, muito bonitas, mas era só de plástica, não tinha sentimento, não tinha profundidade. E o Senhor está arrebentando com tudo. Então quem destruiu o templo, claro, foram romanos, mas permitido por quem? Por Deus. Concorda comigo ou não? Ah, foram os romanos. Foi Tito Vespasiano. Tito Flávios Césares Vespasianus que destruiu o templo? Com certeza não. Foi o Senhor Deus que permitiu. E os romanos apenas fizeram aquilo que havia sido planejado pelo Senhor. Vou acabar com o templo, porque esse templo está sendo um empecilho na minha relação com o homem.
Exatamente o que aconteceu no tempo de Jeremias e antes ainda aconteceu com Siló. E antes ainda aconteceu com o tabernáculo. Quando o Senhor falou para Moisés, eu não vou me manifestar mais no tabernáculo. E Moisés ficou preocupado. E agora? Como eu vou me relacionar com o Senhor? Aí ele falou, você quer? Então faça um templo fora do arraial. E ali eu vou conversar com você, chamado o tabernáculo de Moisés, né? Nem no tabernáculo mais Deus estava se manifestando, exatamente por causa da concupiscência, da corrupção humana que estava acontecendo no tempo daquele povo. Você lê lá em Êxodo 32, 33, 34, você vai ler a respeito dessa história. Então, quando a gente vai começar a falar sobre o princípio das dores, e já estamos falando, nós temos que pensar. Deus não está preocupado que nós fiquemos preocupados com os acontecimentos para estabelecermos uma data. Não é essa a questão. Deus não gosta que a gente fique perguntando ou buscando datas. Porque Ele quer que a gente viva em fé. E quem vive em fé, anda por fé. E não por data, porque está acontecendo isso e aquilo. Mas anda por missão. Então Ele quer que nós vivamos, introjetemos, externamos, enxertemos a visão do Senhor, o propósito do Senhor na nossa vida. Isso que é importante para Ele. Agora, se Ele vai voltar hoje ou amanhã, a Bíblia fala que é como ladrão, virá à noite. Jesus falando, né? Claro que não é à noite, senão vai falar virá à noite, não. Tanto é que a volta dele é mundial, né? Então fala que estarão dormindo numa região, estarão trabalhando numa outra região, simbolizando o quê? Simbolizando a manifestação, né, mundial. Porque se vai estar dormindo num lado e outros trabalhando no outro, porque são fusos diferentes. Mas ele voltará ao mesmo tempo. Então, não é a noite no sentido literal, é a noite no sentido de não estar esperando. E é naquele momento que Jesus vai voltar. E nós temos que nos preparar na nossa relação com o Senhor, na nossa relação pessoal, íntima, na nossa devocional com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, mais uma vez, porque a presença do Senhor é maravilhosa. E ela não depende mais de uma obra, de uma alvenaria, de um local, de uma região. Ela depende única e exclusivamente de você, depende de mim, depende de nós, na nossa comunhão, não no ambiente, não no local, mas de sentimento de coração. É por isso que eu sempre falo, e a pastora Mara sempre fala, que nós somos uma igreja sem paredes. Por quê? Isso não significa que não sejamos igreja. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. E quero colocar diante do Senhor essa palavra. Por quê? Porque essa palavra ela é maravilhosa, porque ela nos fala do tempo presente, ela nos fala de maneira contextualizada da tua preocupação, dos teus objetivos, dos teus projetos, mas também do teu cuidado, do teu zelo em relação à nossa vida. Jesus se preocupa com os discípulos, porque Jesus está percebendo que os discípulos estão assim, meio afoitos, para saber o que vai acontecer. E na verdade, Jesus estava preocupado com a relação dele com eles, uma aliança que permanecesse, uma aliança perpétua. E o Senhor deseja essa aliança perpétua. Aconteça hoje, aconteça amanhã, ou não aconteça nos nossos dias, no nosso tempo, não importa. Importa que nós vivamos a plenitude de uma aliança de vida e não de morte, uma aliança de bênção e não de maldição, uma aliança, ó Deus, que nos leva à saúde e não à enfermidade. Por isso derrama-te, ó Deus, derrama-te no nosso entendimento, no nosso sentimento. Espírito Santo trabalha, edificando, exortando, consolando, nos ministrando, nos convencendo, ó Deus, nos ensinando para que fiquemos gravados no nosso coração, com os teus preceitos, com a tua palavra, com o teu sentimento, com os teus projetos, com as tuas preocupações. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, eu coloco aqui
todos que estão aqui, Amanda, minha tia Rosália, minha tia Alzira, meus tios, Senhor, meu primo Alexandre, todos os primos, genros, noras, netos, filhos, avós, sobrinhos, tios, marido, esposa, pais, colocamos diante do teu altar os meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir. Deus de poder, derrama-te sobre a vida do bispo Antônio, filhos e netos, também a sua família, Suzy, Priscila. Deus de poder e maravilhas, Eva, Carlos. Ó Deus, move-te dos céus. Toca, visita os nossos queridos Vitor, Silene, Rogério, Cíntia, Dona Ana Maria, Ema, Dona Tereza, Ricardo, Leide, Brenda, Breno, Santiago. A vida, ó Deus, da Solange, Belinha, Murilo, Roberta, Pérola, Dominique, Lucas, Vanusa, Eduardo, Enzo, Maria Eduarda, Júlia, Renan, Adivaldo, Mário, Paulo, Eric, Gabriel, Pastor Douglas, Angélica, Cris, também Magmar, João Paulo, Rafa, Mariana, Abraão, Irene, Janaína, Nair, Odair, Clarissa, também o pai da psicóloga Gisele, que está no hospital, o seu Luiz, pela sede, junto com a sua família, os seus filhos, a tia Dirce, todos, com a tua cura, com a tua saúde, com o teu mover de vida, de ressurreição, tocando, visitando, ministrando a Deus, as tuas águas curadoras, tocando, curando. Ó Deus, nós repreendemos como igreja a dor, a inflamação, a infecção e declaramos o mover da vida, o mover da saúde, da presença do Deus sempre eterno sobre a vida de cada um, tocando no organismo, nos órgãos, ouvidos, olhos, coração, pulmões, fígado, rins, tireoide, células, circulação sanguínea, recebam a vida, recebam o poder da vida, o poder da saúde, a graça e a plenitude da vida abundante sobre cada um de nós, nossos queridos, nossos familiares, o nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia do nosso país, o nosso povo, visitando com cura, com saúde, libertando, restaurando, renovando, perdoando os pecados, a transgressão, a iniquidade. Derrama-te sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vem, ó Deus, vem com a tua presença, move-te dos céus, prepara-nos, ó Deus, uma semana rica de vida, uma semana rica da tua presença, do teu poder, de todo dom perfeito, toda boa dádiva, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, às 10 horas da manhã. Fique na paz. Uma segunda-feira maravilhosa, uma semana inesquecível. Deus abençoe. Tchau, tchau.